Apertar. Primeiro, uma pergunta, né? vai, professora, queria agradecer você, né, por estar aqui no contexto familiar, Chico, doutor Francisco, eu gosto sempre de ouvir, né, porque me traz sempre essa visão ponderada, né, de como a gente deve tratar os sintomas e os transtornos que estão, né, tantas vítimas acabam de fazer, né, o João também com essa, sempre com a sua criatividade, né, essa criatividade que ele é peculiar, traz coisas muito legais para a gente pensar. Mas assim, o que eu queria comentar é sobre a metáfora que você usou do remédio veneno, Chico. Porque, de fato, eu acho que o grande problema da medicação hoje é o que se apontou, por isso que eu achei perfeito o que você disse, né? Que é o uso indiscriminado. Então, talvez, eu não queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, será que nós não temos profissionais cada vez menos capacitados para usar drogas tão diversificadas, né? Para usar tanto arsenal farmacêutico? Então, a impressão que nos dá é essa. Por exemplo, experienciando a dispensação de medicamentos por médicos de outras especialidades, né, aos borbotões. Então, a minha pergunta é, será que essa questão fundamental, né, que é o que você colocou, vocês dois nas duas falas colocaram o uso racional da medicação, o uso necessário, né? Com pacientes, por exemplo, com pessoas como o João também colocou, bem, né, como exemplo, que precisam dele, né? Agora, será que as 5 mil doses, né, o comprimido de fluoxetina que se dispensa em Florianópolis num dia é necessário mesmo? Então, acho que a representação que se tem da medicação enquanto veneno tem a ver também, né, com o uso que se faz da dispensação, né, da quantidade e não sei, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, que você fala um pouco sobre isso. Muito recentemente, essa tua observação, tua fala, porque eu vou começar um pouco do que o João colocou. O seguinte, nos Estados Unidos, são os estatísticos dos Estados Unidos, observações lá, que 1 em cada 4 crianças tem problemas emocionais quando vão ao pediatra. Então, 1 em cada criança que vai ao pediatra tem problemas emocionais. E lá, como aqui, o pediatra nunca aprendeu a medicar. Na residência de pediatria, não se ensina psicofarmacologia. Então, numa residência de pediatria, não se ensina fundamentos da psiquiatria infantil. Então, o pediatra, ele se forma e ele não sabe absolutamente nada, nem como medicar uma criança nas mais diversas situações. Então, o que ocorre quando se leva uma criança ao pediatra que está com problemas emocionais? Ou o pediatra se omite, ou ele medica mal. Porque ele não sabe medicar. Então, isso é o que ocorre. Por outro lado, quando nós falamos aqui que a criança ou o adolescente, ele precisa estar em sofrimento psíquico para que nós o medicamos. E geralmente quem está em sofrimento é a mãe. Não é nem a criança, nem é o adolescente. É a mãe, é a tia, é a avó. Eles é que estão em sofrimento. É em sofrimento porque a criança está tendo este ou aquilo, o adolescente está tendo este ou aquele tipo de comportamento. E aí elas querem se medicar através da criança ou do adolescente, através do filho. Ele faz o deslocamento, ele resolve a minha angústia, resolve
né, a minha incompetência, o sentimento de incompetência, medicando a criança. Então, o João Davi colocou com muita propriedade tudo aqui. Agora, por outro lado, quer dizer, nós também temos que pensar, você tem atualmente, você sabe que o transtorno do déficit de atenção, o diagnóstico, ele é muito, né, ele é muito difícil. Então, por isso se diagnostica tanto. Né? Às vezes se diagnostica demais, mais do que devia. Agora, por outro lado, muitos profissionais e muitos que se consideram válidos sabem que o uso do metilfenidato, se for déficit de atenção, com 30 dias já tem uma resposta. Então, o que é que se faz? Combina-se com o pai, combina-se com a mãe, combina-se com olha, eu tenho dúvidas em relação ao diagnóstico. Vamos fazer uma experiência por 30 dias e ver se há alguma resposta. Se der uma resposta, e se for uma resposta favorável, é um transtorno de déficit de atenção. Essa questão, quer dizer, da combinação com a família, de dar durante 30 dias, e somente durante 30 dias, se não der resultado, é que muitas vezes ela não é feita. Então, vão aumentando doses, não vai. Por quê? Porque também há, por parte de alguns profissionais, uma ignorância em relação a isso. Quer dizer, muitas vezes a medicação, se não tem outra, é metilfenidato. A ritalina não é conserto, não tem. Sabe-se que a resposta vem em 30 dias, 15, 20 dias de uso da medicação, já se sabe. Muitas vezes há uma transformação, é mágica. Magicamente há uma transformação. Então não há necessidade, muitas vezes, de se usar com uma criança ou um adolescente, usar a medicação durante muito tempo, né, um tempo excessivo, né, se a medicação não tem esse efeito imediato. Não é déficit de atenção. Não é difícil, do ponto de vista do teste terapêutico, saber se é déficit de atenção ou não. E aí o que ocorre é que se usa muito indiscriminadamente, mesmo que a criança não tenha uma resposta. E aí se usa a medicação. Isso em relação ao transtorno de déficit de atenção. E aquilo, quer dizer, o mau uso e o mau diagnóstico que se faz. Porque o diagnóstico, ele é fundamental. Ora, isso é um luto, é uma perda, é uma situação traumática na família, uma situação traumática. Onde é que está o biológico? Você precisa identificar os fatores biológicos que estão interferindo naquele sofrimento ou naquela patologia. É como a dor de cabeça. Tem dor de cabeça, que nós temos uma dor de cabeça e a gente mesmo que já vai passar. E não usa o analgésico. Mas tem dor de cabeça que a gente sabe que não vai passar. Precisa tomar aquela dor de cabeça persistente, perfurante, micraniana. Nós sabemos que ela vai. Agora, aquela dorzinha de cabeça na têmpora, que a gente sabe que é um pouquinho de tensão, é um pouco de cansaço, nós nem tomamos medicação. Assim também são o nosso sofrimento psíquico. Muitas vezes é um sofrimento que dá para levar. Se dá para levar, por que medicar? Mas tudo está na dependência do diagnóstico. Nós sabemos fazer, e aí é que vem aquela questão que você levantou, né? Os nossos profissionais das mais diversas áreas, se eles estão capacitados, não estão. Né? Não se aprende psiquiatria, não se aprende psicofarmacologia na faculdade. Só aqueles que vão fazer psiquiatria, os clínicos, os cardiologistas. Agora, né, um dado que é muito importante, o João que gosta de estatística, você sabe qual é o profissional, a especialidade que mais prescreve benzodiazepina? Você sabe? É o cardiologista. Depois, o ginecologista. Né? Depois, o clínico geral. Depois, o neurologista e o psiquiatra tem em quinto lugar. O
Se a árvore é o especialista, é o quinto especialista que mais prescreve benzodiazepina. Ou seja, qual é a condição, né, que esses profissionais têm de prescrever benzodiazepina, de prescrever antidepressivos? Os cardiologistas, os ginecologistas, o clínico geral e o neurologista. Então, isso que você colocou. E aí há uma medicalização, e há um exagero no uso da medicação, que qualquer dor de cabeça, tome analgésico, né? Qualquer sofrimento, tome benzodiazepina e tome antidepressivo. E aí, como há também um estudo americano feito recentemente, em que eles colocam o seguinte, que a maioria, a depressão, para ter uma eficácia real com o antidepressivo, ela precisa ser uma depressão maior. Tem que ser uma depressão biológica. A depressão, vou botar que se dizia antigamente, a depressão neurótica, a depressão situacional, o antidepressivo não tem eficácia. Então, ou seja, usa-se antidepressivo à toa. A pessoa cura como placebo, a pessoa melhora como placebo, mas não pela ação antidepressiva. O Prozac, o Larapax, a sertralina. Então, a depressão que é vulnerável, que tem eficácia o antidepressivo, é a depressão maior. Essas depressõezinhas, vamos colocar assim, que existe por aí, os antidepressivos não têm eficácia. E aí é essa discussão entre o que é depressão maior, o que é luto, perda, o que é uma situação traumática, é que muitas vezes, assodadamente, o profissional passa uma medicação psicotrópica. Tranquilizantes. Eles pedindo são os tranquilizantes. Lexotan, Valium, Rivotril. Rivotril está na moda agora. E de outras coisas que é baratinho. Né? Essa questão da medicação é como cachaça. Né? Toma-se cachaça só porque R$2 é um litro de cachaça. Né? É a coisa do crack. Por que a gente usa muito crack? Porque é barato. Então o benzodiazepina hoje, o Rivotril, está muito na moda, que é baratinho. Então, usa-se muito o Rivotril, porque é fácil, de fácil acesso, qualquer pessoa tem acesso ao Rivotril. Então, o Rivotril serve para tudo hoje. Então, as pessoas, mas eu acho que você colocou muito bem que eu acho que há um exagero muito grande em relação a isso. Posso ampliar um pouquinho mais a pergunta da Cida? Eu acho que tem uma outra questão também que quando a gente pensa em quem é que está diagnosticando, se é o psiquiatra, se é o pediatra, eu acho que no caso, por exemplo, do déficit de atenção, tem algo mais complicado ainda. Hoje tem professores diagnosticando, tem irmãos mais velhos diagnosticando, tem pai e mãe, tem livros diagnosticando. As pessoas chegam no consultório com um livro debaixo do braço, né, como um manual. Olha, meu filho encaixa em tudo. Então está aqui. E geralmente, se chega para um profissional que já não tem um preparo, se a pessoa já chega auto-medicada, o profissional apenas embarca auto-diagnosticada, o profissional acaba embarcando na própria diagnóstico da pessoa. E eu acho que isso é muito mais complicado. Eu acho que tem um outro profissional que está acima desse. É o Dr. Google. Já chega com um creche. E o Dr. Google já diagnosticou, já prescreveu, e o médico só vai ali fazer o... E o mais complicado, você até pode comprar pela internet, inclusive a própria Ritalina e tudo mais. Né? Não, e aí vem uma questão, que eu não sei se quem de vocês assistiu o Gente Como a Gente. Acho que só a gente. Estão tão novinhos que não assistiu Gente Como a Gente. Então, deixa eu só dar o Gente Como a Gente é um filme que foi editado no início dos anos 80, final de 70, início dos anos 80. Muitos de vocês não eram nem nascidos. Que é a história de um garoto
Eram dois irmãos. Um dos irmãos era, diria-se, muito ligado à mãe. A mãe tinha uma ligação muito forte. E o outro irmão era ligado ao pai. Mas esse irmão, o irmão mais velho, ele era meio queridinho da família, principalmente queridinho da mãe. E eles dois vão sair para velejar, vem uma tempestade e o queridinho morre. E a mãe, de certa forma, diz: por que não foi você que morreu? Essa é a mensagem que foi transmitida. E hoje um filme, assim, o garoto tenta o suicídio, o garoto vai para psicoterapia, tem um psiquiatra, ele faz psicoterapia. E o que é importante nesse filme é que não existia Prozac nessa época. Então, esse garoto foi tratado, e houve a resolutividade dele, ele se integrou depois, enfim, os problemas da dinâmica familiar, né, porque na verdade havia dois casamentos, ele casado com o pai e o outro casado com a mãe. Então a mãe ficou viúva e o pai continuou com o seu. Então realmente aquela dor, aquele sofrimento da mãe, é porque ela perdeu o parceiro dela, perdeu o pai dela. Mas o que é importante desse filme, e eu por isso que eu lembrei desse filme, é que na década de 80 não existia Prozac ainda. Então o filme que versou sobre o tema tentativa de suicídio, depressão, em nenhum momento se falou em medicação. E da indústria farmacêutica ainda não tinha interesse. Hoje, nos filmes, né, onde trata o que vem esse tema, de uma forma ou de outra, assim como aconteceu com a indústria do cigarro, né, que eles pagam para se fume muito, houve um recrudescimento, depois aumentou de novo, né, depois dizer, e atualmente está voltando, a indústria do cigarro está patrocinando os filmes para falarem, ou para os atores. Esses dias eu voltei, assim, numa ceninha num espaço de meia hora, era cigarro, tinha 30 cenas de pessoas fumando, entre um e outro. Ou seja, é uma lavagem cerebral. E na relação da indústria farmacêutica é a mesma coisa. Eu estou falando isso porque aí vem a questão dos representantes do laboratório. Né? Médicos, profissionais de várias especialidades que são, eles em vez de lerem, em vez de estudarem, eles são induzidos pelos representantes do laboratório. O representante do laboratório vai lá, com a medicação, com a amostra grátis, enche de amostra grátis, e o que é mais interessante, eles dão mais amostra grátis a esses médicos dessas especialidades do que ao psiquiatra. Esses dias aconteceu exatamente um fato desse, um colega de uma outra especialidade, e cuja irmã eu atendi, disse que ela precisava de medicação, e ele diz: olha, ela não precisa de medicação que eu tenho. Eu tinha 2 caixinhas. Ele tinha um estoque. Por quê? Porque o representante do laboratório tem interesse em que esses médicos de outras especialidades, e como eles não estudam, como eles não têm experiência com a medicação, eles são levados na conversa do representante do laboratório. Então, nós temos a influência da indústria cinematográfica, dos cinemas, das novelas, né? Porque a indústria farmacêutica influi nas novelas, influi nos filmes, influi no cinema, e tem um representante do laboratório que permanentemente está ali, marcando homem a homem um profissional, muitas vezes que não é da área de psiquiatria. Então essas são as questões que você levantou e que eu acho. Vocês não vão fazer pergunta? Eu estava pensando aqui, se vocês pudessem talvez falar, o João contou um pouco, né? Mas que, na minha experiência como terapeuta, não digo, na minha experiência, na primeira melhora, a pessoa quer desistir da medicação porque acha que melhorou, não que melhorou por causa da substância. Né? Então, se vocês pudessem falar um pouco sobre isso, não é que o João falou, mas que João levantou esse ponto muito importante.
em relação a isso. Mas, por exemplo, eu estou com dor de cabeça, eu tenho uma dor occipital, geralmente pela manhã, acordo, vou ao médico, tenho uma hipertensão. E são só tudo, porque muitas hipertensões são silenciosas, são assintomáticas. Mas eles são só tudo, porque a hipertensão avisa. Então eu vou e começo a tomar um antihipertensivo. Maravilha, beleza. Eu não penso em suspender o antihipertensivo porque estou bem. O que acontece? Eu vou continuar tomando a hipertensão. Porque o próprio médico diz, vai precisar tomar hipertensão agora, uma vez hipertenso, sempre hipertenso. Então vai precisar tomar. Já com o paciente psiquiátrico, não. Ele toma a medicação, fica bem e acha que não precisa mais. Mas mais do que o paciente, sua esposa, seu marido, sua mãe, seus entornos. Se você está bem, por que você precisa de medicação? Eu tive recentemente um caso, só voltando um pouco atrás, de um paciente. Esse rapaz ele fumou maconha desde os 16 anos de idade. Ele vinha fumando 16 anos, ele está atualmente com 20 anos de idade. E foi levado ao consultório e eu diagnostiquei uma depressão de base que cursa desde os 6 anos de idade. Você percebe sintomas, eu estou entendendo a história de vida dele e situações que ocorreram dele ao longo da vida, e desde os 6 anos de idade ele já tinha sinais de depressão. Você vê nitidamente que ele começou a usar maconha como automedicação. E eu propus à família o uso da medicação. Eu coloquei para ele, coloquei para a família, e ele começou a usar a medicação. E está há 3 meses sem usar maconha, começou a ficar bem, pediu para ir para uma aula de tênis. E foi para a aula de tênis. Só que ele, na aula de tênis, ele teve que tomar a medicação e o professor de tênis viu ele tomando a medicação. E aí o professor perguntou o que é aquilo. E ele disse que ele tomava a medicação antidepressiva. E aí o professor disse, mas você está tão bem, você está tão, por que você precisa tomar a medicação? E ele disse, não, porque eu tenho depressão. Eu disse, nada disso. Eu vou curar a sua depressão. Largue tudo, jogue tudo isso embora, porque eu vou curar a sua depressão com o tempo. Então está bem, ele está, aquilo que o João colocou, está bem, está o problema que está bem. E o que ele fez? Tirou a medicação. Tirou a medicação e voltou à consulta. Quando chegou à consulta, está deprimido. Voltando, com vontade de voltar a tomar maconha. E uma vez quando você suspende, você sabe que a medicação antidepressiva, elas levam geralmente de 15 a 30 dias para começar a fazer isso. Alguns um pouco antes, outros um pouco depois. Então, uma vez que levou 7 dias sem usar a medicação, já precisaram agora voltar todo aquele processo e começar a fazer efeito para dia Eu acho que tem outro aspecto aqui também. Eu acho que sobre a medicação psicotrópica, sobre a medicação psiquiátrica, existe um estigma muito forte. E acho que eu entendo esse abandono muitas vezes da medicação como um sinal de uma tentativa de resistir a esse estigma, porque se vê como louco, ou os outros olham como louco. Ninguém resiste a ter que tomar um remédio para diabetes o resto da vida. É mais fácil de assimilar isso. Mas tem que tomar um carbolítico o resto da vida, a pessoa tem e a sociedade, eu acho que contribui muito com isso, é exatamente o exemplo que o Chico está dando. Então eu acho que esse estigma, por isso que a gente tem que trabalhar muito essa relação dele com o diagnóstico, a relação dele com a medicação, porque daí a gente pode trabalhar esse estigma. Né? Antigamente, até mesmo ir para o psicólogo já tinha um estigma, ainda hoje ainda mas não é tão forte assim. Mas eu acho que em relação à medicação, existe uma resistência muito forte, porque ou se vê como louco, né, ou os outros o veem como louco. Isso
no primeiro momento que ele se vê tranquilo, a primeira ideia que vem é que, bom, eu não vou mais precisar disso. Acho que esse estigma também tem uma relação muito forte com o pecador. Você colocou antes existia um psicólogo e um psiquiatra. Diz psicólogo de novo, psiquiatra continua. Mas isso que o João colocou, que é muito importante, eu tenho um paciente que ele tem uma fobia social. Ele tem uma fobia social grave. Então ele vivia. Então, para ele ir numa festinha, ou para ele ir no bar, ou para ele abordar uma menina, ele tem que encher a cara. E é isso que muitas vezes é a consequência. Então, ele entende que entre uma química, outra natureza, e uma química farmacêutica, né, um remédio, eu entrei com uma medicação. E, como eu achava no início da psicoterapia, é porque a fobia social nós tratamos com um antidepressivo, mas inicialmente nós tratamos com um ansiolítico, o famoso Rivotril pode ser um deles. Então, para tirar a questão facilitar a vida dele, eu prescrevi um antidepressivo. Antes que o antidepressivo começasse a fazer efeito, eu sugeri que ele usasse a medicação quando ele tivesse um barzinho, uma coisa que ele começasse a sentir, ele puder beber e ele usasse a medicação. Aí ele disse assim, e se a menina descobrir que eu estou tomando medicação psicotrópica? Eu disse, qual é o problema? Ele disse uma frase assim, eu prefiro que ela pense que eu sou viado. Vê? A que ponto vai, eu prefiro que ela pense que eu sou viado. Quer dizer, é mais fácil para ele que ela pense que ele é um viado do que ele está tomando a medicação psicotrópica. Ele é maluco. Tem 4 perguntas aqui. Eu vou ler do Chico primeiro, bom, porque eu vou ler primeiro Francisco, depois uma para o nome, depois outra para os dois. Plateia online. Francisco, qual o risco que a criança que toma medicação tem de sofrer dependência decorrente ao uso continuado da medicação? E de que modo o tratamento medicamentoso pode ser administrado para crianças com transtorno de ansiedade? Isso para o Chico. Para o João. Qual principal cuidado que o psicólogo precisa ter ao inferir, eu acho que interferir, mas até inferir, sobre a necessidade de medicamentos para uma determinada pessoa? E para os dois, até que ponto a medicação afeta no processo de aprendizagem e administração infantil e do adolescente? Bem, existem 2 tipos de medicações, basicamente. Então, temos os antipsicóticos, os antidepressivos, os benzodiazepínicos e os para transtorno do déficit de atenção. Então, nós podemos pensar nesses 4 tipos de medicamentos. Os benzodiazepínicos são os tranquilizantes, eles são medicamentos que podem levar à dependência. São os medicamentos caixa preta. Então, essas medicações, as pessoas, nem todo mundo que toma benzodiazepínico, que toma medicação tranquilizante, vai se tornar um dependente, inclusive uma criança. É assim como qualquer droga. Nem todo mundo que fuma maconha vai ser dependente de maconha. Nem todo mundo que cheira cocaína vai ser dependente de cocaína. Nem todo mundo que toma tranquilizante vai ser dependente de tranquilizante. Mas existem pessoas que têm predisposição a tornar-se dependente a determinadas substâncias. Então, tem pessoas que têm uma predisposição a se tornar um dependente de benzodiazepínicos. Para se tornar um dependente, ele precisa usar a medicação com certa regularidade durante pelo menos mais de 6 meses. Então, a pessoa precisa usar medicação. Quando nós usamos medicação dessa natureza em criança, nós usamos medicação dessa natureza em criança até que outra medicação
como o antidepressivo, se for o caso, ou, se for o caso, uma criança, por exemplo, vamos imaginar uma criança que está com fobia escolar. Nós estamos fazendo um trabalho com essa criança, né, uma psicóloga, ela está fazendo um trabalho de sensibilização com a criança, está começando a levar a criança, a mãe fica um pouco, e tem que diminuir um pouco a ansiedade da criança. O que é que se faz? Dá-se um benzodiazepina, que é um tranquilizante, numa dose bem baixa, um benzodiazepina de meia-vida curta, ou seja, meia-vida de 4 horas, o Rivotril tem uma meia-vida de 12 horas, então não seria o mais eficaz. Então seria um benzodiazepina de meia-vida de 4 horas, para que a criança comece, ajude a criança nesse processo de retorno à escola, vencendo a sua ansiedade. Mas não se vai dar essa medicação à criança durante 2, 3, 4 meses seguidos. Isso só vai acontecer se um processo psicoterapêutico, a psicoterapia que está sendo realizada, não tiver surtido efeito, talvez por um mau manejo do profissional. Porque todos que trabalham com fobia escolar sabem que por um período relativamente curto, né, às vezes de 1 mês, às vezes no máximo de 2 meses, a criança retorna à escola e vence a questão da fobia. A fobia, angústia de separação, todas essas coisas que todos conhecem em relação à fobia escolar. Então, essas medicações podem provocar dependência. A Ritalina, o metilfenidato, eles não provocam necessariamente dependência, mas as pessoas que têm transtorno de déficit de atenção diagnosticado, bem diagnosticado, eles vão precisar tomar a medicação pelo resto da vida, ou pelo menos durante grande parte. Pessoas que usam a depressão, quando ela é uma depressão endógena, a pessoa vai precisar tomar medicação, às vezes, pelo resto da vida, às vezes durante 5 anos, às vezes durante 10 anos. Pode ser que a memória química sofra uma alteração e a pessoa não precise mais da medicação. Mas a pergunta é, a pessoa vai ficar dependente da medicação? Vai. Mas o que é preferível? É ficar dependente da depressão ou ficar dependente da medicação? Ela ficar dependente do sofrimento ou ficar dependente da tortura? É uma questão custo-benefício. Porque a pergunta é, bom, mas por que vai suspender a medicação? Às vezes as pessoas me perguntam, e quando é que eu vou suspender a medicação? Eu digo, quando você começar, a medicação começar a lhe fazer mal. Por quê? Por que suspender a medicação? E é aquilo que o João há pouco está colocando. Por que a pessoa pode tomar uma medicação para diabetes, para hipertensão, pelo resto da vida, sem se questionar, ou sem questionar, e para tomar uma medicação que está lhe fazendo bem, porque só se justifica de tirar uma medicação se ela começar a fazer mal, algum tipo de mal. É evidente que as medicações têm alguns efeitos colaterais que são desagradáveis. E aí realmente vai se avaliar a relação custo-benefício. Mas algumas medicações realmente, como os benzodiazepinas, poder pode. Agora, um profissional criterioso nunca vai deixar que isso aconteça. João, qual o principal cuidado que o psicólogo precisa ter ao inferir, que eu acho que é interferir, sobre a necessidade de medicamento para uma determinada pessoa? Eu acho que é. Interferir? Agora, a chegar na conclusão que eu tenho que encaminhar eu acho que tem que eu acho que é muito importante, que é nós psicólogos nos darmos o direito à dúvida. Eu acho que a gente tem que aprender como psicólogos a nos dar esse direito. Nós psicólogos temos muita dificuldade de lidar com o não saber. E se eu tenho dúvidas, eu peço ajuda. E pedir ajuda é uma maneira de estar cuidando e respeitando aquela família, aquela criança, aquele adolescente que eu estou atendendo.
Então, para mim, esse é um cuidado muito especial. Eu estou atendendo, se eu começo a desconfiar pelo comportamento, pelos relatos, de que algo a mais está acontecendo, que essa pessoa pode ser beneficiada também, ou essa criança pode vir a ser beneficiada com algum tipo de medicação, eu não encaminho para a medicação, eu encaminho para a avaliação. Aí, um colega meu, que de repente tem mais experiência nessa área de medicação, que não é a minha experiência, pode me ajudar e dizer, olha, essa criança realmente vai se beneficiar, vai precisar. Então, se eu me coloco no direito de dúvida, eu posso pedir ajuda. Se eu não assumo esse direito que eu tenho como profissional, eu posso ter 20 anos de experiência, 40 anos de experiência, eu posso continuar tendo esse direito de assumir as minhas dúvidas. E aí, pedir ajuda. E aí sim, eu acho que aí um outro aspecto que é importante, que é trabalhar multidisciplinarmente, de poder ter psiquiatras que são colegas, de poder trabalhar com uma psicopedagoga, de poder ampliar essa rede profissional que está envolvendo essa família. Isso pode trazer muito benefício para aquela família, para uma criança, para um adolescente. Eu imagino que seja muito por aí. Eu só queria complementar um pouco, então, só como uma situação que eu acho que é muito parecida, porque eu sou médico, né, eu formei em medicina, mas isso não me dá o direito nem a capacidade de avaliar medicamentos prescritos por profissionais em outras áreas e nem avaliar determinadas patologias que não são as psiquiátricas. Então, um exemplo claro, se uma paciente, por exemplo, de todos os 40 e poucos anos, não tem histórico de depressão na família, não tem histórico anterior de depressão, não teve um fato desencadeante severo, né, ou atual, e a paciente está com depressão. Geralmente, eu penso que pode ser um hipotireoidismo. Se há histórico de hipotireoidismo na família, que é aquilo que eu coloquei. Eu sou muito curioso, eu pergunto tudo. Eu pergunto as doenças da família, o que é que a irmã tem, o que é que a irmã sofre, o que é que a irmã já teve, quais foram as doenças que a mãe dela já teve, quais são as doenças que a irmã dela, para você poder entender para ser a pessoa globalmente. E aí, olha, eu não faço para mim, eu pego o meu bloco, peço TDAH, TSH, PSP4 e vou. Eu não faço isso. Eu encaminho para o profissional, eu encaminho para o médico, para ele fazer uma avaliação, ele pedir todos os exames que devem ser feitos, e aí ele poder me devolver a paciente dizendo ela não tem hipotireoidismo, ela não tem nenhuma disfunção hormonal, né, de qualquer natureza. Então eu vou tratar. E nessa minha prática, eu diria assim, nessa faixa de idade e nessas situações, 80% é hipotireoidismo. Então aquilo que a Cina colocou há pouco. Eu prescreveria antidepressivo, ia ficar tomando antidepressivo, não ia melhorar, ia ter um efeito placebo e a paciente não ia ter disfunção hormonal. A última Eu tenho uma segunda pergunta. Você já respondeu, Marcos, que é de que modo o tratamento medicamentoso pode ser administrado para crianças com transtorno de ansiedade. E a outra é para os dois, é até que ponto a medicação afeta no processo de aprendizagem na educação infantil e no adolescente. Isso é uma questão importante, porque alguns medicamentos, uma medicação psicotrópica, as pessoas dizem, ela pode. Quando diz pode, eu digo pode. Eu não digo nem construir a frase. De qualquer coisa, a medicação pode. Mas uma medicação psicotrópica, ela está interferindo na química do cérebro. E por isso que você encontra as mais diversas reações, os mais diversos efeitos colaterais que podem dar em um e podem não dar em outro. Então, por exemplo, algumas medicações, as medicações psicotrópicas, em algumas pessoas, eles podem interferir na memória. Ora, se interfere na memória, consequentemente, já vai interferir na aprendizagem, vai interferir no rendimento escolar. Algumas medicações, elas dão sonolência.
E independente de você manejar muito a questão da hora de tomar medicação, mas as medicações muitas vezes elas provocam uma sonolência. Por exemplo, você diz, não, toma a medicação 7 horas da noite, né? Um antidepressivo, por exemplo, toma 7 horas da noite, mas a criança 10 horas da manhã ainda está com sonolência, pela sensibilidade àquela medicação. Então, realmente, algumas medicações podem interferir na aprendizagem. E aí o que se faz? Tenta colocar a criança para estudar à tarde, tenta colocar a criança, tenta fazer um arranjo, porque nós temos sempre que avaliar a relação custo-benefício. Mas pode, tudo pode. Quando se usa uma medicação que está alterando a química do cérebro, tudo pode. Mas isso tudo é para ser avaliado pelo profissional, para ser avaliado pela família, ver o custo-benefício e ver de que forma se pode minimizar os efeitos colaterais de uso de uma medicação. Eu gostaria de aproveitando a oportunidade de uma medicação que você falava no início, que antes de dar uma medicação para uma criança, para um adolescente, você vai fazer outros aspectos que eu estou falando. Eu li há pouco tempo, na revista Ministério, eu li e fiquei muito interessada sobre a plasticidade, plasticidade cerebral. Eu gostaria que você mostrasse um pouquinho isso antes de medicar uma criança, parece um transtorno de déficit de atenção, que as fonoaudiólogas até sendo vistas com exercício, com leitura, com outras atividades, a medicação não seria necessária. Eu queria que você comentasse isso o tempo disso. Pela parte de plasticidade cerebral. Eu seria leviano da minha parte fazer maiores comentários a esse respeito, porque eu não conheço isso das fonoaudiólogas, que alguns profissionais de outras áreas colocam. Se você perguntar se é possível, eu acredito em candomblé, eu acredito em Pai Santo, eu não acredito em todos eles, acredito porque muitas vezes eu já encaminhei paciente para Pai Santo, já encaminhei paciente para passe espírita. Então, eu acho que o cérebro ele pode ter, se sofre várias influências, não só químicas, mas em relação a esse trabalho, essa plasticidade cerebral que você está colocando, eu não conheço cientificamente, eu não li, nunca vi nenhum congresso, nunca vi nenhuma publicação da minha área, da área de psiquiatria. Então, eu seria muito leviano eu fazer um comentário. Mas, porque nós somos, o ser humano, ele é psicotópico. Né? Nós mesmos temos, nós produzimos, tudo que acontece nós produzimos. Nós somos, nós não precisamos de drogas para nos jogarmos. Tudo não é uma questão de sugestão. Eu vou dar só para ilustrar, para colocar como eu acredito que pode acontecer, eu só não posso falar disso. Eu tinha um paciente que toda vez que ele bebia, no dia seguinte, ele tinha uma ressaca, uma enxaqueca, uma ressaca, muita dor de cabeça, e uma ressaca moral, psicológica muito grande. E era até um paciente de grupo, e um grupo trabalhou em cima dele o seguinte: se ele fazia muita questão de beber, e ele dizia não, mas toda vez que ele bebia acontecia isso, mas ele não era um alcoólatra. Quando ele bebia, ele tinha essa ressaca. E aí trabalhou para ele parar de beber. Ele disse: mas como é que eu faço socialmente? Faz o seguinte, pega um guaraná, coloca 3 pedinhas de gelo, todo mundo vai pensar que é uísque. E assim ele fez. Quando foi que ele bebeu o guaraná, e à noite ele sonhou que tinha bebido o uísque. Ele acordou com ressaca, com cefaleia. Ou seja, o cérebro, ele fez os sintomas, ele não precisou beber para fazer os sintomas de quem tivesse bebido. Então, algumas pessoas, elas têm essa capacidade, têm uma capacidade
realmente induzir e fazer com as pessoas que o cérebro termina. Porque quando a gente fala em por que usa a medicação, que usa a meditação, que ela vai interferir na dopamina, na serotonina, na noradrenalina, ela vai alterar a química do cérebro. Agora, se você diz que é possível alterar a química do cérebro somente com o método indutivo, tudo isso pode. Eu não sei fazer isso, mas talvez algumas pessoas possam, com técnicas, né, que algumas pessoas sejam suscetíveis e sensíveis a esse tipo de trabalho. Né? Assim como nem todas as pessoas se beneficiam com medicação, né, porque a medicação não é uma panaceia, não é algo que a gente possa lá e todo mundo se beneficie, não. Sempre vai existir alguém que não vai se beneficiar com a medicação. E não é um número pequeno. Por exemplo, na depressão, pelo menos de 15 a 20% são pessoas que não vão se beneficiar com antidepressivo, independente daquilo que eu tinha falado, e das pessoas que não têm depressão, que são depressão endógena, né? Então existem pessoas que podem realmente se beneficiar com esse tipo de trabalho. Agora, eu não conheço nada sobre esse trabalho. Muito obrigado. Bom, Eu te agradeço também. Não, eu que queria agradecer em nome das filhas e familiares, a presença de vocês, a plateia, e a ideia de transmitir ao vivo, que foi da Ana Paula, que é a coordenadora do Departamento de Psicologia da Unidade. Ela está lá com uma opção de alunos. Ex-alunos nossos entraram também na rede aí para agradecer, e especialmente a Nayane, que mandou um abraço para você, que foi muito bom lá do Paraná, ela está vendo alguma atividade aqui familiar. Bom, eu acho que essa foi uma primeira iniciativa, uma primeira tentativa ainda precária. Ana Paula, pretendemos organizar melhor da próxima vez, agora já sabemos as falhas, as dificuldades, as facilidades. Então, na próxima, podemos novamente fazer isso. Então, mais uma vez, obrigada, que estão aqui dando tempo dele, a sabedoria e conhecimento, pelo Dia do Psicólogo, e nossa homenagem, né? Então,